lembrar que como esse projeto é de Jesus, ele preparou tudo, ele começou a iniciar, depois da criação do planeta, as primeiras civilizações do universo tiveram origem no Oriente. E Emmanuel fala, na obra Caminho da Luz, que as primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente. E nesses povos primitivos do Oriente, um grande pesquisador, Mircea Eliade, na obra História das Ideias e Crenças Religiosas, ele fala que as primeiras informações referentes ao número de instituições técnicas e concepções religiosas foram conservadas nos textos sumérios. Todas essas civilizações que eu estou falando para vocês foram civilizações pré-bíblicas. Nelas estão as raízes daquilo que depois veio e que a Bíblia organizou. Quando eu falo isso, às vezes, no nosso curso, alguns pastores acham que eu estou diminuindo a Bíblia. Não. O nosso objetivo é mostrar que a Bíblia veio exatamente colocar ordem na casa. O que era politeísmo, idolatria, múltiplas divindades, Moisés, Abraão vieram e colocaram tudo isso num Deus só. Mas não pense que esse monoteísmo bíblico nasceu com Abraão e com Moisés. Eles regulamentaram, porque já existiam ideias dessa natureza antes deles. Por isso que quando eu falo de nações pré-bíblicas, eu falo de que existiram realmente povos com crenças semelhantes. Porém, pelo seu rudimento, pela sua primitividade, eles não tinham uma noção mais básica de um Deus único, que veio muito tempo depois. Todas essas nações, se você pegar o mapa e observar ali o Oriente, onde Emmanuel fala e aonde fala o Mircea Eliade, você vai encontrar dois rios ali que formavam a Mesopotâmia, meso do grego, dentro, inter, ou entre, hipótamos, rio, região entre dois rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Nessa linha, nessa região chamada Mesopotâmia, nós encontramos os sumérios, os caldeus, os babilônios, os acadianos, os assírios e outras civilizações. Naquela região, lembrando que os sumérios, como nós já falamos, os babilônios e os assírios foram os primeiros povos a pensarem na criação de um ser superior que eles não dominavam, porque naquela época as civilizações, quando não dominavam alguma coisa, eles achavam que era algum deus. Aquilo que eles não mandavam na chuva, no sol, na água, na noite, no dia, no sol, nas tempestades, nos trovões, no relâmpago, tudo, se ele não mandava, era divindade. E junto com a divindade, nasceu também o protetor das pessoas, que eles chamavam de Redentor ou Libertador. E eu gostaria de lembrar que todas essas civilizações iniciaram na Mesopotâmia, depois na África, Índia e Síria, onde estão as 4 principais civilizações que nós gostaríamos de citar para vocês. A Mesopotâmia, por exemplo, criou-se os zigurates, que é onde muita gente fala da Torre de Babel, onde aquelas torres que se criavam umas sobre as outras, formavam os templos com as suas divindades, e existiam naquela época, na Mesopotâmia, o seu politeísmo chegava a ter um zigurate daquele até 3.000 divindades. Então era realmente um politeísmo instalado, oficializado. E a história mostra que foram os sumérios que criaram a primeira religião do mundo, que surgiu na Mesopotâmia, como nós já falamos, que era uma civilização dali, como já citamos, e que os sumérios tinham 4 divindades fundamentais, conhecidas como deuses criadores, que eram Anu, deus do céu, Ki, Caí, deusa da terra, Enlil, E-N-L-I-L, Enlil, deus do ar, e Enki, deus da água. Então, céu, terra, água e ar constituíram os 4 componentes
mais importantes do universo, e eles batizaram cada um com o nome de um deus. Os babilônios também criaram outros deuses, Apsu, Tiamat, Abubu, Abade, Anu, Ea, e vai por aí afora um politeísmo classificado e instituído. Na Babilônia existiu um deus chamado Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh é importantíssima da gente citar aqui, porque ela é como se fosse uma precursora do dilúvio de Noé. É a peça mais célebre, segundo os estudiosos, de toda a tradição literária babilônia. Em linguagem elevada e de grande fôlego, conta a heróica lenda de Gilgamesh, que foi um rei, aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo, da cidade meridional de Uruk, que com seu amigo Enkidu, um selvagem aculturado ou analfabeto, buscou e conquistou a glória. Só que, depois da conquista, o seu amigo, o amigo de Gilgamesh, Enkidu, morre. E Gilgamesh descobre que nada tem valor se a vida vem arrancar tudo que a gente tem. Então, foi o primeiro a despertar para a necessidade de que seria importante ser imortal ou sobreviver, e chegou para ele a ideia de que a morte existe, não existe eternidade, e aí é que ele procurou um deus naquela época, Utanapishtim, que foi quem foi explicar para ele, porque ele foi através dele buscar como ele poderia escapar da morte. A semelhança entre a versão do dilúvio babilônico e o dilúvio de Noé é muito grande, só para vocês terem uma ideia. Existe a construção de um navio, o carregamento do navio, tempestade, chuva de granizo, igual alcançou as montanhas, durou 7 dias, depois o mar ficou quieto, o vento raivoso baixou, o ciclone cessou, toda a humanidade se transformou em lama. Em 2 lugares surgiram ilhas, o navio atracou na montanha de Nizi e não de Ararat, como está na Bíblia, e ele trouxe uma pomba que libertou, a pomba retornou, tinha também um corvo, tinha também, além da pomba, tinha o corvo e tinha a andorinha. Então vocês observem que há uma semelhança muito grande, que nós vamos terminar isso, continuar com vocês na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí, que nós já retornamos.